Amazonas TV. Oferecimento: Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde. O Amazonas TV, o seu telejornal da hora do almoço, começa agora e você vai acompanhar nesta edição as principais notícias desta segunda-feira. Protesto no Complexo Viário do São José, na Zona Leste. Motoristas de uma empresa de transporte público paralisam as atividades por melhores condições de trabalho. A manifestação revoltou passageiros que depredaram e atearam fogo em ônibus. Cerca de 300 mil usuários foram prejudicados com a paralisação. Briga em família termina em morte. Genro teria esfaqueado o sogro após desentendimento. Mais de 50 TVs de plasma são apreendidas em um galpão na Zona Leste de Manaus. As emoções do jogo entre Brasil e Espanha, a seleção brasileira é tetracampeã da Copa das Confederações. E a expectativa para o resultado do Festival Folclórico de Parintins, quem vai ganhar? Garantido ou caprichoso? E a última noite de apresentações dos Bumbais de Parintins. Quer ficar bem informado? Então fica aqui com a gente, porque notícia é aqui, no Amazonas TV. E a gente já começa esta edição falando da manifestação e do protesto no primeiro dia do novo valor da tarifa de ônibus, que agora é de R$ 2,75. Motoristas da empresa Global Transporte, que atende as linhas da Zona Leste, paralisaram as atividades no início desta manhã, reivindicando o pagamento de benefícios atrasados. Um tumulto se formou logo no início da manhã. Ônibus foram destruídos. Os repórteres Rubens Medeiros e Edi Neves acompanharam a situação. O trânsito ficou parcialmente interditado. Quem queria entrar no bairro São José, na Zona Leste de Manaus, tinha que arrumar um desvio. Retorno só na contramão. A gente vê também muita gente ligando para o trabalho, ligando para casa para justificar o atraso, o não comparecimento, já que nenhum ônibus conseguiu sair hoje pela manhã do Terminal 5, aqui na Zona Leste. Muitos manifestantes ainda no local, sem conseguir sair para casa, já que as pistas estão interditadas em todos os sentidos. Não dá para passar aqui no viaduto da Zona Leste. Todo mundo se acorda cedo de manhã. Não é só eu, como os companheiros aqui, estão todos aqui, ó. Desde 4 horas da manhã, esperando ônibus, e não tem ônibus. Tudo começou ainda no início da manhã. Os motoristas se recusaram a trabalhar. Eles exigiam direitos trabalhistas. O que nós estamos pedindo é a reposição do nosso fundo de garantia, que não é depositado. Você entra de férias e eles não pagam as férias, passa 10, 15 dias para receber as férias. Gratificação dos motoristas articulados. Eu sou motorista articulado, não recebo. Disseram que iam pagar R$90, fizeram um acordo e não pagaram até hoje. Foi o suficiente para começar a confusão. Os passageiros revoltados atearam fogo em um ônibus. Nossa equipe foi impedida de chegar mais perto. Pode cagueta! Outro ônibus foi destruído a pedradas. Muita gente revoltada. Os manifestantes invadiram essa empresa de ônibus que fica ao lado do T5. Vários veículos ficaram destruídos. Os funcionários apavorados. Depois de destruir 2 ônibus, os manifestantes correram para a empresa e invadiram o estacionamento onde estão os demais ônibus, começaram a destruir tudo, arrancaram as grades e agora estão interditando as vias para que os carros não consigam passar. Muita destruição, muitos ônibus estão sendo destruídos agora. A população está revoltada. Não dá para acreditar. A tropa de choque, nesse momento, entra em confronto com os manifestantes com bombas de efeito moral.
para tentar dispersar a multidão. Todo mundo correu. Eles estão munidos com paus e pedras. Muita destruição, muita destruição. Esta mulher foi atingida na cabeça por uma pedra e recebeu atendimento médico. Apesar da correria, a manifestação foi rapidamente controlada. A empresa disse que 300 mil pessoas foram afetadas pela falta de ônibus, mas não divulgou o valor do prejuízo. Protestar é uma coisa, vandalismo é outra. Lamentável toda essa situação. E ainda nesta edição a gente volta com mais informações sobre como é que deve estar a situação lá no Complexo Viário do São José, na Zona Leste. Agora a gente vai falar da vitória da seleção brasileira. O amazonense hoje, Dudu, amanheceu com aquele gostinho de vitória, né? Sobre a Espanha, já que a gente já estava tão temeroso, né? Com um time que era invencível até. Então, imbatível, né? Você esperava, Dudu? Porque até a última nossa conversa, você estava assim... Era 1-0. Falando que ia ser um gol no máximo, uma diferença de um gol. Foi uma vitória maravilhosa, magistral, muito bem feita, tecnicamente bem colocada, taticamente também. E você pode perceber, por exemplo, aí, ó, como disse o próprio Fred, já tinha feito um monte de coisa boa deitado, né? Mas o gol mesmo é fazer o gol, olha aí. Esse foi o gol da raça, da vontade, né? De artilheiro mesmo, daquele cara que está buscando resultados, né? Esse já foi o segundo? E esse aí já foi mais uma vez no chão, o Davi Luiz tirando um chute perfeito do Pedro. Ele acabou tirando aí. Salvando aí. Ou seja, a partir daí o Brasil dominou definitivamente a partida, né? O passe perfeito do Oscar, o chute mais do que correto de Neymar. E o Brasil, depois, olha que tirada bonita. Fred chuta com categoria. Então, é isso aí. E lá em Parintins, a decisão da Copa das Confederações uniu torcedores do Garantido e Caprichoso. Antes da abertura da última noite do festival, eles acompanharam o jogo nas ruas e pelo telão no Bumbódromo. Na arena do Bumbódromo, o duelo entre os bois é tradição. Mas durante o primeiro tempo da partida final da Copa das Confederações, um telão uniu as duas torcidas com expectativa e vibração. Nas ruas, a concentração era na frente das telinhas com os amigos. A seleção mostrou que é a seleção brasileira agora. Foi ótimo, ótimo. Por quê? Porque ganhou de goleada. Com a vitória da seleção brasileira por 3-0 sobre a seleção espanhola, a disputa na arena volta a ser entre os bumbais. Durou pouco, mas só mesmo futebol para unir, nem que seja momentaneamente, esses dois. O Brasil massacrou, não foi mole. Itália estava aqui junto, torcendo pro Brasil. Não deu para ninguém. Olé, Brasil. O que você achou do jogo? Brasileiro. O Brasil ganhou muito bem, bom jogo, me gostou o Brasil. Tradicionalmente, na terra dos contrários, as cores dividem a ilha. Mas durante a Copa das Confederações, a seleção brasileira uniu as duas torcidas. Afinal de contas, é Brasil, né? Brasil jogando, não tem jeito, né, Dudu? Volta daqui a pouquinho com mais esporte, Lili. Tá certo, obrigada. Uma noite de glória para quem com os olhos não pode ver, mas pode sentir toda a emoção dos bois de Parintins através da tecnologia da audiodescrição. A riqueza de detalhes impressiona. Imagine que você fechasse os olhos durante alguns minutos e você pudesse enxergar aquela ação, aquele momento, aquilo que está acontecendo, a cor da pele, a camisa, a ação, o movimento. É isso que a audiodescrição está fazendo aqui no Bumbódromo de Parintins, dando luz às pessoas que não têm luz. Elenilson é cego há 15 anos e só agora, aos 30 anos de idade, o jornalista parintinense teve a chance de voltar a compreender a dimensão do que é apresentado na arena por meio da audiodescrição. Alegorias que a gente não tinha ideia de altura, os adereços da galera. A gente vai criando uma imagem nossa e a gente se emociona também, é emocionante. Também foi feita a tradução simultânea em Libras.
a tradução ela é simultânea, são as músicas, as apresentações, os rituais, as coreografias, tudo a gente tenta passar para eles em Libras, para que eles possam entender um pouco melhor a festa. Tudo para torcedores como Kátia, que é surda. Com a ajuda da intérprete, a professora fala do significado deste pequeno detalhe no telão. O sentimento é melhor, as palavras a gente consegue entender. Então o sentimento é muito melhor. Ontem eu chorei com a tradução, então o sentimento é maravilhoso. E ainda nesta edição tem mais notícias sobre a última noite do Festival de Parintins. Uma briga em família termina em morte. Genro teria esfaqueado o sogro após desentendimento. E já no próximo bloco, manifestantes voltam às ruas da capital para reivindicar melhorias sociais. Agora, em seu vídeo, você vai ver imagens ao vivo do Porto de Manaus. Verdade do Centro. Agora, 12h10, a gente volta já. E hoje começou a valer o valor antigo de R$ 2,75 da tarifa de ônibus aqui em Manaus. Foi um mês de vai e volta no valor da tarifa de ônibus em Manaus. Nesta segunda-feira, os avisos indicavam que o valor da tarifa de ônibus da capital voltou a ser R$ 2,75. Esta é a segunda redução da tarifa este ano. Na primeira, a Prefeitura de Manaus reduziu o preço da passagem de R$ 3 para R$ 2,90 por causa de uma decisão do governo federal, que zerou o PIS/COFINS, cobrado das empresas de transportes municipais. Na semana passada, o governo do estado desonerou o imposto sobre a circulação de veículos automotores, o IPVA dos ônibus, e a tarifa voltou a ser R$ 2,75. Para a população, o valor não significa mudanças na qualidade do serviço prestado. Para mim, eu acho que tinha que abaixar mais, porque já estava R$ 2,75. Tinha que ser no mínimo R$ 2 para R$ 2,50. Mesmo o valor que agora é de R$ 2,75 aqui, não justifica, porque o transporte em Manaus é terrível, para não dizer péssimo. E agora o Fala Comunidade, que nesta semana vai abordar a situação do abastecimento de água aqui na capital e também no interior. A falta d'água é um problema antigo, principalmente nos bairros das zonas leste e norte de Manaus. Os moradores já estão cansados de esperar por medidas que realmente funcionem e garantam o abastecimento nas casas. Na casa de seu Antônio, a água é armazenada com cuidado para não faltar. Aqui na rua São Francisco, no bairro João Paulo II, a água só vem de madrugada. E ainda assim, não é suficiente para atender a família. Ele precisa recorrer a uma rede informal, abastecida por um poço artesiano. A água aqui chega de 2h30 para as 3 horas da manhã e não dá meia hora de água, ninguém pega água. E eu pago aqui, ó, R$30 para encher esses 3 reservatórios de água aqui para passar uma semana. Os moradores apontam onde está o problema. Há cerca de 2 anos, houve um vazamento neste ponto. Em vez de consertar, a concessionária fechou a rede de água. Essa rua São Pedro aqui são 2 redes, uma que liga e a outra alimentadora que vem da caixa principal. Aqui vinha a tubulação principal e emendava aqui nesta aqui. Só que quando estourou aqui, eles simplesmente fecharam aí e nós ficamos sem água nesse setor daqui para lá. Quando dá é 1 hora até 6 horas no máximo, bem fraca, que às vezes você não consegue nem que a água suba numa caixa de 1.000 litros. De lá para cá, a empresa responsável pelo serviço já mudou. O prefeito já é outro, mas o problema continua. Reclamações sobre falta d'água são comuns, principalmente nos bairros mais afastados das zonas leste e norte de Manaus. A razão apontada pela empresa é o rápido e desordenado crescimento da cidade. O Manaus cresceu 400 mil habitantes em apenas 10 anos e houve um crescimento desordenado. E os serviços públicos, obviamente, não acompanharam esse crescimento.
crescimento. E a água se inclui nesses serviços públicos, porque a distribuição ficou muito prejudicada. Apesar de a quantidade produzida hoje ser suficiente para abastecer a cidade inteira, há uma deficiência na distribuição. As quedas de energia também prejudicam o fornecimento de água. Sem eletricidade, as bombas não funcionam e os reservatórios não podem ser reabastecidos. A empresa, que assumiu o serviço há pouco mais de um ano, afirma estar investindo para melhorar a qualidade dos serviços. Uma das ações é um sistema informatizado para monitorar a distribuição de água na cidade. Nesta sala, os operadores têm informações em tempo real sobre o que está acontecendo na rede de distribuição. O sistema é automatizado. Quando o nível de um reservatório baixa, a bomba entra em funcionamento automaticamente. Mas eles têm opção. O comando para ligar ou desligar o equipamento pode ser dado por aqui. O sistema reduziu em 25% os problemas de falta d'água na área monitorada. Mas o grande investimento para resolver as falhas no serviço de água veio dos cofres públicos, o PROAMA. Mais de 350 milhões de reais foram usados para construir uma rede de captação, armazenamento e transporte de água nas zonas leste e norte da cidade. Deve atender a uma população de 500 mil de pessoas. É uma estação de tratamento moderna, toda ela moderna, uma estação muito boa. É um sistema para captar 5 metros cúbicos por segundo, mas nessa primeira etapa vamos trabalhar com 2,5. Realmente o programa vai resolver o problema, ele veio para resolver o problema da Zona Norte, ele está antecipando metas pelo plano de metas da Águas do Amazonas, hoje Manaus Ambiental, ainda se demoraria de 4 a 5 anos a que essa área fosse totalmente abastecida. O que o PROAMA fez? Ele antecipou essas metas. Com o PROAMA, poços artesianos que hoje abastecem principalmente as zonas leste e norte de Manaus vão se tornar desnecessários e por isso serão desativados. O abastecimento será feito com a água tirada do rio, que deverá então correr também nas torneiras da periferia de Manaus. E a semana começou com muito calor aqui em Manaus. Vamos ver agora no mapa como deve ficar o tempo nas próximas horas em toda a região. Tempo instável de céu encoberto no noroeste do Amazonas. Pode chover na faixa que passa pelo oeste do Acre, nordeste e norte do Amazonas, em Roraima e no Amapá. O céu fica parcialmente nublado, há nublado com chuva em áreas isoladas no sul de Rondônia. Nas demais áreas do mapa, o sol aparece entre nuvens. Confira as temperaturas. Mínima de 24 em Macapá e em Porto Velho. Máxima de 33 em Boa Vista e em Manaus. No próximo bloco, briga em família termina em morte. Genro teria esfaqueado o sogro após desentendimento. E a polícia apreende mais de 50 TVs de tela de plasma em um galpão na zona leste de Manaus. E ainda nesta edição tem o Festival Folclórico de Parintins, as emoções da última noite de apresentações dos Bombais. O intervalo é rapidinho e eu espero você. Agora, 12h20. Preta, vamos cantar juntos? Claro, nós e quem mais? Nós e quem mais quiser. Mas como assim? Cada um estilo diferente? Essa é a ideia. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Apoio Rede Globo. Está chegando a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Vai ser em 2013, em novembro, entre os dias 25 e 29. Mas a Conferência Nacional só acontece depois de um grande processo, que começa em cada escola e suas próprias conferências. É daqui que sairão as ideias e seus representantes que participarão das conferências municipais ou regionais, depois das estaduais, até chegar ao grande encontro. Mais uma manifestação na manhã de hoje no centro da capital. Manifestantes saíram em passeata do centro até a Assembleia Legislativa. O repórter Vandré Fonseca acompanha e tem outras informações ao vivo. Boa tarde, Vandré. Como é que está a situação por aí?
Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos que acompanham o Amazonas TV. Os manifestantes acabaram de chegar aqui à Assembleia Legislativa. Eles estão ali do lado de fora, estão no momento interrompendo o tráfego de veículos em uma das faixas da Mário Ipiranga Monteiro, a via que vai do centro sentido bairro. Eles bloqueiam totalmente a via. Eles estão do lado de fora. Quando chegaram aqui, já havia um forte esquema de segurança montado pela Polícia Militar. Os policiais formam uma espécie de cordão de isolamento ao longo da grade, protegendo aí o prédio da Assembleia. Nós pudemos acompanhar o início da manifestação, a concentração que foi lá em frente à Matriz e depois o início da caminhada ali na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade. Depois os manifestantes pegaram a Djalma Batista e vieram aqui até a Assembleia Legislativa. Tudo em paz, fazendo a reivindicação sem incidentes, acompanhados pela Polícia Militar, e agora chegaram aqui. As reivindicações são principalmente relacionadas ao fim de regalias de deputados e vereadores, deputados federais e senadores. Eles pedem, por exemplo, o fim do pagamento de salários extras, redução de salários desses deputados, e também eles pedem redução de verbas para o parlamento, para reduzir realmente essas que eles chamam de regalias. Os manifestantes, são aproximadamente 100 pessoas, prometem continuar o protesto e eles afirmam que vão acampar aqui em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas. Liliane. Obrigada, Vandré, pelas informações. E uma briga em família resultou na morte do pintor Elidésio Melo Costa, de 40 anos. Ele foi morto a facadas pelo próprio genro, Isinaldo Santos da Silva. Outras 2 pessoas ficaram feridas. O crime foi no início da madrugada deste domingo no conjunto Boas Novas, na Cidade Nova. Segundo a polícia, eles bebiam juntos quando Isinaldo teria começado a agredir a própria sogra, a empregada doméstica Cleonides Tabosa de Freitas. A vítima correu para defender a esposa e foi esfaqueado pelo genro. Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária prenderam Isinaldo e apreenderam as 2 facas utilizadas no crime. Ele vai ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, onde vai ficar à disposição da Justiça. Mais de 50 TVs de plasma foram apreendidas pela Polícia Militar em um galpão na zona leste de Manaus. Os televisores foram encontrados no bairro Nova Floresta. Segundo moradores, no local funcionava uma serralheria. O dono não foi localizado. De acordo com a PM, as TVs estão avaliadas em mais de R$200 mil. Uma arma também foi encontrada no local. O caso está sendo investigado pelo 14º Distrito Policial. Depois do intervalo, tem as emoções da final da Copa das Confederações e a premiação dos destaques da competição e a última noite de apresentações dos Bumbais, Garantido e Caprichoso, no Bumbódromo de Parintins. Continue ligado que o intervalo é rapidinho e a gente volta já. Agora você vai descobrir. Muita emoção na despedida de Garantido e Caprichoso no Festival do Centenário dos Bois Vermelho e Azul. Vamos ver agora como foi a última apresentação no Bumbódromo de Parintins. Sob uma fina chuva, Arlindo Júnior entrou para anunciar um espetáculo de homenagens. O Azul e Branco começou a última noite do festival com uma procissão que trouxe Nossa Senhora do Carmo para o Bumbódromo. A vaqueirada abriu espaço para a primeira alegoria, que exaltou o boi negro. Parte das pessoas que marcou a história do Bumbá estava ali, celebrando estes 100 anos. Caprichoso surgiu de dentro do brasão e o imenso boi apresentou a porta-estandarte. A celebração indígena foi em honra às tradições ancestrais. Da lenda amazônica, Iarauaré apareceu Cunhamporanga como esposa do deus lagarto. Figura típica regional mostrou a taca caseira de Parintins. Do alto aparece Rainha do Folclore. Na alegoria veio Sinhazinha da Fazenda. Tainá Valente se emocionou nesta despedida após 7 anos defendendo o item.
O ritual indígena Gavião Icolém demostrou que o pajé tem o poder de se transformar em outros seres, como onça pintada e lagarto. Caprichoso rumo ao bicampeonato! Com certeza, o Caprichoso bicampeão de 2013. Caprichoso sempre foi garra, sempre foi emoção e tradição. Independente de nós, ele será o bicampeão. Em cada noite, os Bumbais evoluíram para milhares de torcedores, visitantes e, em especial, para 9 pessoas. Os jurados ficaram posicionados em locais estratégicos da arena com a responsabilidade de não perder nenhum detalhe. No total, são 21 itens na disputa, entre eles organização do conjunto folclórico, coreografia e galera. As duas torcidas deram um show à parte. Interação que conta pontos para o boi e vale o título de melhor galera do festival. Foi com a arquibancada vibrando que Garantido dedicou esta terceira noite para retratar a resistência e consagração da nação vermelha e branca. Na lenda amazônica, o guardião da harmonia entre homem e natureza. No gigante Juma estava Cunhaporanga. A celebração folclórica exaltou a cultura brasileira com a união de todos que contribuíram no processo de criação do Garantido. O gigantesco boi de cheiro encantou. Ao subir, revelou Sinhazinha. E da coroa surgiu o boi de pano. A homenagem do boi da Baixa do São José à contribuição japonesa foi retratada na figura típica regional. O juteiro permitiu um novo ciclo econômico nesta região. A alegoria trouxe rainha do folclore. O pajé levitou na arena no ritual Ofaié, em que todos os índios da tribo são transformados em bichos. No balão vermelho, Garantido voltou para encerrar esta edição do festival. Eu vim de Roraima só para curtir o festival e ver o meu Garantido ganhar. É um boi de centenário, é um boi de emoção. Vamos ser campeão esse ano de novo. 2013, o ano do centenário, e não tem para contrário nenhum. É o Garantido que vai ser o campeão. Hoje nós viemos para ganhar o centenário, pode ter certeza. No fechamento do ciclo de apresentações, os presidentes dos Bumbais aproveitaram para agradecer. Balanço positivo, um balanço realmente de dever cumprido. Esse é o nosso sentimento. Conseguimos colocar o nosso projeto na arena. Isso foi uma união de todos. Muito obrigada, é só o que eu tenho a dizer. Muito obrigada por tudo. E a apuração das notas do Festival de Parintins começa daqui a pouco, às 2h da tarde. Vão ser 9 jurados julgando 21 itens. A apuração vai ser transmitida ao vivo pelo Amazonsat. E a gente volta a falar sobre a manifestação que houve hoje pela manhã na Bola, lá no Complexo Viário do São José, aqui em Manaus. O repórter Rubens Medeiros está lá e ao vivo vai falar com a gente como é que está a situação. Rubens, a confusão já terminou? Oi, Lili, boa tarde a todos os amigos do Amazonas TV. Por enquanto, os ânimos se acalmaram, ainda existe uma movimentação aqui na frente da empresa Global Transportes. A polícia também está aqui, mas tudo para manter a ordem. A própria empresa Global Transportes enviou uma nota para a nossa produção informando que 300 funcionários se manifestaram, entraram em greve na manhã de hoje, e quando houve a manifestação, números da polícia, 400 manifestantes, havia 300 ônibus aqui na garagem. Ainda de acordo com a Polícia Militar, desses 300, 50 ônibus foram apedrejados ou incendiados. Como a gente viu no começo do Amazonas TV, uma manifestação que provocou muita confusão, as pistas ficaram interditadas aqui nesse trecho. E também durante a manhã o repórter Meik Farias esteve aqui no local para ver alguns dos detalhes, algumas coisas que a gente não mostrou no começo do jornal. Vamos acompanhar a reportagem do Meik para saber como é que terminou essa manifestação?
Cerca de 2.000 funcionários de uma das maiores empresas de transporte público de Manaus resolveram cruzar os braços na manhã desta segunda-feira por conta de acordos trabalhistas que não foram cumpridos. A empresa tem 500 ônibus e opera 50 linhas da zona leste da capital. Resultado, mais de 200 mil usuários foram prejudicados. Revoltados pela falta de ônibus, este grupo fechou o complexo da Bola de São José. Vândalos aproveitaram o momento e começaram a depredar um e até queimar outro ônibus. Os vândalos também invadiram a empresa de transporte e entraram em choque com os grevistas. A polícia reagiu. Neste momento, a tropa especial da Polícia Militar controla a manifestação com bombas de efeito moral. 120 homens das Forças Especiais da Polícia Militar utilizaram bombas de efeito moral e balas de borracha. A Avenida Grande Circular se transformou em uma praça de guerra. Depois de dispersar os manifestantes, a situação foi normalizada, mas os funcionários continuam em greve. Nós voltamos a conversar com Eduardo Monteiro de Paula e para falar um pouco mais da seleção brasileira. Dudu, na sua opinião, qual foi o principal fator para a seleção nessa fase, né, decisiva do jogo entre a Espanha e o Brasil? União. Isso é um dos fatores. Nós fizemos um movimento para as pessoas se unirem, para torcer pela seleção brasileira, dentro do campo, lógico, dentro da arena, lógico, e esse aqui é um dos fatores. O grande benefício que o Brasil teve foi a união, quer seja dos times, quer seja do torcedor dentro da arena, para com a seleção brasileira. Você viu coisa mais emocionante de você cantar o hino nacional e todo mundo cantar juntos? Que coisa maravilhosa, espetacular, né? Eu vi o gol que a seleção brasileira fazia, pulava a cerca e ia lá abraçar o torcedor que estava ali na beirada do campo. Isso significa união, vontade de jogar. O Brasil descobriu a sua força através da união no momento que entrou no primeiro jogo na arena. Que ele sentiu que, adverso a todos os problemas que aconteciam em paralelo, a torcida continua apoiando a seleção brasileira. Né? Então, é uma coisa maravilhosa aqui. E aqui em Manaus, final da Copa das Confederações Brasil e Espanha foi acompanhada por uma multidão na rua Santa Isabel. O repórter Thiago Guedes ficou lance a lance ao lado dos torcedores e conta agora como foi a festa. O domingo foi dia dos brasileiros se vestirem de Brasil. Brasil vai dar olé na Espanha. É claro, é nós, é nós. A empolgação da torcida era grande, mas o receio também. Do outro lado do campo estava a Espanha, atual bicampeã europeia, campeã do mundo, time que não perdia jogos oficiais há 3 anos. Um baita recorde que depois de 1 minuto e 30 segundos de jogo ficou ameaçado. Confusão na área, Fred caiu e ainda assim mostrou ter uma bela pontaria. Os astros espanhóis, conhecidos pelo rápido toque de bola, tinham uma noite de coadjuvantes. Na principal chance de empate, Pedro venceu Júlio César, mas não o zagueiro Davi Luiz. O castigo veio em seguida, pelos pés de Neymar. Bateu pro gol! Gol! É do Brasil! Fim do primeiro tempo, 2-0. Seria hora só de tocar a bola, controlar o jogo? Não. Aos 2 minutos da segunda etapa, Fred confirmava o show. Depois do terceiro, a torcida brasileira ficou quieta, calada, mas foi por pouco tempo. Vamos aí. Marcelo fez pênalti em Navas, Sérgio Ramos partiu para a cobrança, mas não era dia da La Roja. Pra fora! A testa espanhola, que está de férias em Manaus, sabia disso. O jeito foi entrar na festa verde e amarela. O que vou fazer? Eu sou espanhola hasta a morte. Com uma belíssima atuação do time brasileiro, a torcida deu o recado. Uma noite especial para o Brasil e para o casal Raimundo e Vilha. Que lugar para pedir a namorada em casamento, hein?
Eu ia pedir ela em casamento, mas não tinha ninguém pra provar isso. Eu disse, vai ser no Jogo do Brasil, vai ser na final. Vai ser na final, que lá alguém vai ver. Eu não esperava. Aí eu esperava? Não esperava, mas realmente hoje ele pediu, realmente tá aqui, ó. O amor está no ar, entre torcedor e torcedora, entre torcida e seleção. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não veste vermelho. É tetra campeão da Copa das Confederações. Brasil! Sem fazer trocadilho, e não é nem esta vez, é na próxima. E Dudu, é sempre bom, né, a gente rever essas imagens, né, dessa festa, Lógico, final do jogo, os torcedores comemorando junto com os jogadores. Olha aí, momento da premiação. Você vê o espírito que passou para o Brasil. No início da Copa das Confederações, né, todo mundo, será que a gente passa no primeiro jogo? Não sei, a seleção não está junto há muito tempo, a gente tem potencial para isso. Todo mundo imaginava Brasil e a Espanha na final, mas não imaginava que fosse do jeito que foi. Então houve um crescente na seleção brasileira, formando um grupo, uma união do pessoal todo, né? E assim como também a própria torcida lentamente foi acreditando no Brasil. Por isso, tá de parabéns ao Brasil. Daqui a um ano, quem sabe, estaremos para isso com a Copa do Mundo. Com certeza, Dudu. E com outra camisa, que essa aqui eu vou guardar para que finalmente ganhe minha camisa. Tá certo, Dudu. Obrigada, viu? E nós ficamos por aqui, mas na nossa página no G1 Amazonas você acompanha essas e outras notícias sobre o nosso estado. Obrigada pela sua audiência, um ótimo início de semana para você, uma boa tarde e até amanhã. Vamos, Dudu. Tá certo. Já rufou o tambor, é festa de boi no bar, foi garantido, chegou, Parintins vai balancear. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Boi da tradição, boi campeão, boi da paixão, boi do coração. Enquanto eu puder respirar, enquanto meu coração pulsar, garantido será o meu boi, e vermelho será minha cor. Enquanto o sol brilhar e fizer o horizonte avermelhar, garantido será o meu boi, e vermelho será minha cor. Meu boi tem o dom de emocionar, inovar e apaixonar. O contrário será legal. Amor da minha vida, por um meio majestoso, espero o ano inteiro pra arrancar essa saudade do meu peito que me trouxe até você. Ainda dedo do brinquedo de criança, quando eu te vejo lembro da minha infância, brincando no chão de estrelas, para sempre vou te amar. Vou me entregar de corpo e alma no calor dessa paixão, mergulhar no infinito azul e branco do teu céu, na poesia da toada, declarar o meu amor, inspirada na cadência ritmada do tambor. Vivo pra te amar, sou livre pra voar, das asas do amor, eu canto pra você, meu povo. Te amo, meu boi caprichoso, 100 anos de glória, orgulho e paixão. Vale a pena ver de novo O Profeta, hoje depois do vídeo show. Assista agora Globo Esporte. Amazônia.